Bom, essa é a aula de número 34, então, nós estamos estudando a depravação total. E o tema, hoje dessa aula, é o efeito e a transmissão do pecado. O que aconteceu com o pecado? Quais são os efeitos? O que o pecado produz? E como é que o pecado é transmitido de uma pessoa para outra? Como é que é essa situação? Como é que isso se processa biblicamente? É o que nós vamos estudar hoje nessa aula. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar nessa manhã. Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, e aquele que até hoje continua sustentando todas as coisas, pela palavra do seu poder. Nós te damos honra, glória e muitas graças essa manhã, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos ajudado, e o Senhor tem feito por nós aquilo que nós nunca faríamos. O Senhor tem nos dado misericórdia, tem sido paciente, amoroso e muito bondoso conosco. Senhor, que nessa manhã, mais uma vez a sua bondade seja manifestada a nós, nos dá entendimento das Escrituras, nos faz compreender cada texto, cada passagem que nós iremos ler, e nos ajuda a crescermos no conhecimento, a crescermos no entendimento da sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, na aula passada, nós vimos sobre a criação do ser humano, e nós vimos sobre a queda do ser humano. Os dois opostos, os dois antagonistas. Um dos momentos mais felizes da existência humana, a criação dos seres humanos por Deus, em inocência, pureza, uma graça sem fim. E logo depois o outro evento oposto, a queda do ser humano, a rebeldia e a desobediência contra Deus. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar agora estudando um pouco daquilo que é a nossa história. Talvez se você parar e pensar, nossa, mas por que as coisas dão errado? Por que tem pecado? Por que tem falha? Por que tem erro na vida humana? Por que tem dor? Por que a gente sofre? Por que nós passamos tantos reveses, tristezas na vida? A resposta a tudo isso é por causa do pecado. Um puritano chamado Ralph Venning, ele disse que o pecado, ele era a praga das pragas. Ele era pior do que a peste negra. Lá, mais ou menos no século XVII, a peste negra, a peste bubônica, transmitida pelos ratos, ela assolou a Europa. E grande parte da população europeia morreu. Às vezes em cidades que tinham 100 mil habitantes, sobrava 20 mil habitantes. Foi uma loucura, uma peste terrível. E é interessante que naquela época os puritanos, eles eram pastores naquela região da Inglaterra, e muita gente fugia das cidades, muita gente ia para o campo, né? Ia para as fazendas para fugir daqueles focos de contaminação da peste negra, e os pastores ficavam para cuidar das igrejas, para cuidar das congregações, e muitos deles acabavam até morrendo e as suas famílias morriam, mas eles ficavam lá para dar assistência para as pessoas que tinham pego aquela terrível doença. E nessa época, essa doença chamada peste negra, ela foi chamada de praga. Ela era uma praga, não havia nada que pudesse fazer contra ela, até que se inventasse anos depois um antibiótico bem potente que ajudou a erradicar ela, chamado penicilina, que é usado até hoje, é um antibiótico bem potente. O que acontece? Essa praga, um pastor puritano, ele comparou ela ao pecado e falou o quê? A peste negra, que numa cidade de 100 mil pessoas, deixa só 20 mil pessoas com vida, ela é uma praga, ela é um flagelo sobre a humanidade, mas ela nem se compara com o pecado, ela nem se compara com a malignidade, com a perversidade do que é o pecado, e por isso ele chamou o pecado da praga das pragas, porque o pecado ele mata sem que você veja, o pecado ele mata, mas ele leva 80 anos para matar, às vezes ele leva 70 anos para matar, e às vezes ele mata uma pessoa de maneira indolor, sem nenhum peso na consciência, sem nenhuma dor na consciência. Por isso o pecado é uma grande praga, porque ele não dá sinais que você está morrendo, ele não dá sinais que as coisas estão mal. Querido, quando você pega uma doença no pulmão, tuberculose, quando você pega talvez um câncer, essa região aqui gastrointestinal,
Você sabe que você está doente. Não tem como, cada respiração te mostra que você está doente. Cada vez que você coloca comida na boca, ela vai passar pelo sistema digestivo, você sabe que você está doente. Você vai dormir e você sabe que tem febre, que tem dor e que não está cessando. A cada nova tosse de um tuberculoso, ela está alertando aquela pessoa que ela está doente. E às vezes isso ajuda a pessoa a tomar medidas para procurar um remédio, para procurar a cura. Agora, o problema do pecado é que na maioria das vezes ele não dá efeitos, ele não mostra a atividade dele. Parece que está tudo normal, parece que está tudo bem. Você dorme, acorda, vive e parece que está tudo certo. Por isso o pecado é uma grande praga. Por isso o pecado, ele é um grande mal, porque ele mata silenciosamente. Porque ele mata a nossa comunhão com Deus, a nossa utilidade para Deus, ele mata casamentos, ele mata maridos, ele mata mulheres, silenciosamente. Ele não dá alarde. É uma grande praga. Agora vamos lá na nossa confissão de fé, aquela vermelhinha, a confissão de fé de New Hampshire, na página 9. Vamos ler lá o que diz sobre essa parte que nós vamos estudar hoje. Diz assim: cremos que o homem foi criado em santidade, sob a lei do seu Criador, mas por transgressão, por quebrar voluntariamente a lei, caiu daquele santo e feliz estado. Agora o que nós vamos estudar hoje. Em consequência do que todos os homens são agora pecadores, não por constrangimento, não porque alguém pegou uma lança e falou, peca miserável, mas por escolha. O pecado não é um constrangimento. O pecado, ele não fica com a espada, se você não pecar, eu vou cortar sua mão. O pecado não é um constrangimento de alguém colocar uma arma na sua cabeça e falar, cobiça, e falar, mente. Não. O pecado, ele é tão natural no nosso estado, ele sai tão fácil das nossas ações, ele sai dos nossos poros, é como transpiração, ele sai tão fácil de nós. Por quê? Aí é o que nós vamos estudar. O efeito e a transmissão do pecado. Pecar, queridos, não é difícil. O difícil é não pecar. O difícil é viver uma vida santa, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mas pecar não é difícil. Pecar, na verdade, é muito fácil. Pecar, na verdade, é uma constituição própria da nossa natureza. É fácil pecar. Não é difícil pecar. O pecado, ele sai com muita naturalidade de nós. Abre lá em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículo 6. Vamos começar a estudar os efeitos do pecado. Vamos lá. Isaías 53, 6. Diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado, a injustiça de nós todos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Era fácil se desgarrar. Era muito simples. Você tem ali o rebanho das ovelhas, e todos nós, como ovelhas rebeldes, nos desgarrávamos desse rebanho. Andávamos fora do caminho do rebanho voluntariamente. Ovelhas perdidas voluntariamente. E o profeta Isaías, ele até diz, cada um se desviava pelo caminho. Não era uma coisa que tinha que fazer muita força, se desviava, mudava a rota, mudava a trajetória. E essa aqui é uma das definições de pecado. Pecado significa errar o alvo. Pecar é nós errarmos o alvo. É nós errarmos o lugar que nós deveríamos acertar, é errarmos o nosso objetivo. E essa definição aqui de Isaías é muito importante, porque cada um de nós se desviava pelo caminho. Agora, uma coisa importante para saber sobre essa grande doença, sobre essa grande enfermidade humana chamada pecado: ela não age em todas as pessoas da mesma maneira. Ela não age em mim, talvez do mesmo jeito que age no William. Não age no William do mesmo jeito que age no Bruno. Existem pecados que eles são mais suscetíveis de cada natureza. Existem pessoas mais tentadas a um tipo de pecado específico do que outras pessoas.
Existem pessoas mais voltadas para um tipo de rebelião contra Deus do que outro tipo de pecado. Então isso aqui é importante nós entendermos, porque é como se fosse um médico tratando de uma doença, e ele precisa saber todos os desdobramentos, todas as variações daquela doença. E isso aqui é o que a gente estuda agora, chamado efeito do pecado. O efeito do pecado, os sintomas que o pecado deixa na vida de homens, mulheres, crianças, idosos, não é o mesmo. Não é o mesmo efeito. Não é do mesmo jeito. Existem pessoas que vão pecar mais em determinadas áreas. Existem determinadas fases da nossa vida que alguns pecados vão ser mais fortes e outros pecados vai parecer até que não existe. Nossa, eu fico vendo minha avó reclamar de tanta coisa. Fico vendo eles falar tanto daqueles parentes que não visita, que não vai atrás. Gente do céu, minha avó precisa amadurecer espiritualmente. Tô falando, talvez a velhinha é crente, né? Minha avó precisa amadurecer espiritualmente. Por que ela fica reclamando tanto? E clamando de dor na bacia, dor no joelho, artrite. Nossa, mas minha avó reclama demais, ela murmura demais. Aí a gente fica velho. Chega nos 50, 60, 70. Aí você fala, gente, mas que tentação para reclamar também. Quando está tudo bem, quando está tudo normal, quando você está numa idade que não está suscetível àquele tipo de efeito do pecado, parece que aquele pecado não existe. Parece que aquele pecado não tem problema. Quando você está na infância, mas por que o papai e a mamãe preocupam tanto? Mas por que o papai e a mamãe vivem com a cabeça cheia, preocupado com tantas responsabilidades? É porque você tem 8 anos, meu filho, e está tudo muito fácil, está tudo muito simples, muito dado na sua mão. São outros pecados que você tem que lidar. E isso é importante nós sabermos. Existem determinadas faixas etárias que estão mais suscetíveis a um pecado do que outras faixas etárias estão suscetíveis a outro pecado. É o grupo de risco, é a população de risco. Gente, entender isso faz toda a diferença no nosso combate. A nossa luta contra o pecado é um combate, e nós precisamos saber como lutar com esse inimigo, nós precisamos saber como combater contra esse inimigo, porque senão nós vamos tomar pau toda hora, senão nós vamos apanhar toda hora. Determinados tipos de pecado, você luta contra ele resistindo, você luta contra ele se posicionando e dizendo, não, eu não vou fazer tal coisa. Existem outros pecados que você luta contra ele fugindo. Você não resiste, não. Você não fica na frente dele, não. Você foge. Existem pecados que você precisa fugir. E existem pecados que você precisa se manter firme. Se você não entender essas coisas, você vai tomar pau do pecado. Toda vez. E isso é muito importante. Abre lá em Romanos capítulo 3, no versículo 9. Veja só, Romanos 3, versículo 9, um texto importantíssimo sobre o pecado. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Para aí, deixa eu te explicar esse texto. O apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele explicou sobre o pecado dos gentios, o pecado daqueles que não são judeus. Ele falou sobre a pecaminosidade de todos os gentios. No capítulo 2 de Romanos, ele está falando que os judeus também são pecadores, e ele explicou sobre a pecaminosidade dos judeus. No capítulo 3, ele junta os dois tipos diferentes de povos, os judeus, que vêm lá de Abraão, que têm aliança com Deus, e ele junta os gentios, e ele coloca os dois de mãos dadas, dizendo assim, ei, tanto os judeus que eram religiosos, quanto os gentios que adoravam lá, que eram pagãos, que adoravam outros deuses, todos eles são pecadores. E ele fala assim, olha, o que se conclui? Aí ele diz assim, olha, nós demonstramos que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. É interessante esse texto aqui, porque a Bíblia fala, nós já temos demonstrado. Isso aqui, no original,
temos demonstrado é um termo jurídico de apresentação de prova diante do juiz. Quando o apóstolo Paulo usa esse termo, ele está querendo dizer assim, olha, no tribunal da nossa consciência e no tribunal divino, já está demonstrado com provas que não aceitam prova em contrário, que nós somos pecadores. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Está demonstrado, está ali, testemunhas, provas documentais, perícia, foto, tem até selfie. Está demonstrado. Nós somos pecadores. Nós somos maus. Só que aí ele fala o seguinte, está demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, todos os tipos de pessoas que existem na face da terra, estão debaixo do pecado. Estar debaixo do pecado é outro termo jurídico, que é assim, depois que foi demonstrada a culpabilidade de um criminoso, está demonstrado, foi feita a prova, o juiz viu e falou, danado, foi você mesmo que matou. Está demonstrado. Aí ele vai aplicar o quê? Aí o apóstolo Paulo fala, ele vai aplicar a pena. E aí diz assim, estão debaixo do pecado. Eles estão merecidamente condenados. Estar debaixo do pecado aqui é a mesma coisa que estar debaixo da condenação. É uma condenação justa. Então o pecado que Adão e Eva cometeu e que foi transmitido para nós, ele gera para nós uma culpabilidade. Ele gera para nós uma condição de nós sermos condenados. Gente, quem quer ouvir isso hoje? Nossa, pastor, estou vindo na igreja para ouvir uma palavra boa. Estou vindo na igreja para nós sair daqui alegre, para sair rindo. Não, coisa ruim eu já escuto lá fora. Não escuta. Lá fora você escuta só os efeitos do pecado. Mas lá fora você não vê de onde que ele vem. Você não vê o tanto que ele é mau aos olhos de Deus. Por isso nós temos que ensinar isso na igreja e mostrar que nós não somos bons, que a nossa essência, ela é má. O pecado nos desajustou. Quer ver só? Olha o versículo 10. Como está escrito, aí Paulo vai provar que nós temos os efeitos do pecado. Vamos ler. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua tramam engano. Veneno de víbora, de cobra, está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a descrição do pecador. É assim que Deus nos enxerga. É assim que Ele vê a nossa vida. Se você fosse perguntar, pastor, qual que é a opinião de Deus do ser humano? A gente acabou de ler ela. A opinião de Deus do ser humano é que não há nenhum justo sequer. A opinião do Senhor Jesus a respeito do ser humano, que está lá no Evangelho de Mateus, ele diz assim, e Jesus não precisava que ninguém lhe desse testemunho de pessoa alguma, porque ele bem sabia o que havia no coração do homem. Ele sabia. Vós sois maus, disse Jesus. Essa é a opinião de Deus ao nosso respeito. A opinião de Deus ao nosso respeito é que nós somos rebeldes. Não é que o homem está tudo bem, não é que está tudo certo conosco e que, uma infelicidade, um errinho, um desvio. Não. A doutrina do efeito do pecado nos ensina que todas as áreas da vida humana foram afetadas pelo pecado. Não há nenhuma área que não sofra as consequências trágicas do pecado. Queridos, o nosso corpo físico foi afetado pelo pecado. Nós temos dores, nós temos doenças, temos imperfeições físicas. Talvez você já ficou pensando, por que nasce gente aleijada? Por que nasce pessoas com síndrome de Down? Por que nasce pessoas com anencefalia, que não tem o cérebro? Por que nasce pessoas com microcefalia, cérebro pequeno? Com hidrocefalia, água no cérebro? Por que tem pessoas que nascem com problemas cardíacos e já vêm de berço
com o problema. Por que, gente? Por que nascem pessoas com defeito, bebês com defeito? Por causa do pecado. É uma consequência do pecado. O pecado, ele desorganizou a nossa estrutura física. Ele entrou lá nos cromossomos, no DNA humano, e ele desorganizou a nossa fisiologia. Ele desorganizou lá. Por que tem pessoas mais suscetíveis do que outras para doenças mentais, para doenças psiquiátricas? Porque o pecado, ele desorganizou a nossa mente. Ele teve um efeito sobre a nossa mente. E existem pessoas que têm mais tendência para melancolia, para depressão. Existem outras pessoas que têm tendência para mania, para euforia. Existem outras pessoas que têm tendência para impulsividade, para o descontrole. Não é fato? Eu estou falando aqui uma mentira. Não existe isso não. Pastor, todo mundo é perfeito. O senhor que não está vendo. Ah, está todo mundo perfeito? Está tudo tão bom assim? Não está bom. Não está tão bom assim não. De jeito nenhum. Então veja só que o pecado, ele desorganizou o físico, ele desorganizou a nossa mente, ele desorganizou a nossa percepção da realidade. Tem muita gente que não tem uma consciência correta de si mesmo. A pessoa acha que pode fazer tudo, que tem condição de fazer todas as coisas, mas aí as outras olham e falam, não, meu filho, não tem. O pecado desorganizou a nossa autoconsciência, a nossa capacidade de julgar a nós mesmos. E muitas vezes nós julgamos a nós mesmos de um jeito errado. Aí vem alguém embaixo do nosso ombro, meu filho, para, já está bom. Você já prestou essa prova 18 vezes, você não vai passar nada não, meu filho. Muda de área, muda de ramo. Ele desorganizou a nossa autocrítica. Não somos capazes de criticar nós mesmos. O pecado, ele afetou todas e cada uma das áreas da nossa vida. Ele afetou as nossas emoções. Ele afetou a maneira como nós expressamos os nossos afetos, às vezes desordenados, às vezes pessoas que são extremamente melosas, que são extremamente amorosas, mas que não sabem falar não sabem exercer autoridade. E às vezes outras pessoas que são extremamente autoritárias e não sabem exercitar misericórdia. Está vendo só? Que o efeito do pecado, ele é muito grande, que ele foi penetrando. É mais ou menos assim, você pega uma folha de papel e você coloca ela dentro de um óleo diesel, ou talvez do próprio petróleo, ela vai sujando. Se você colocar só um pedaço da folha, meia folha, pega só meia folha de papel, você coloca no óleo diesel, ela vai sujando, está tudo sujo, daqui para baixo, onde está. Mas vai passando um tempo, o papel, aqui dentro está cheio de fibras no papel. Papel é madeira, está cheio de fibras aqui. Por capilaridade, na celulose, começa a puxar. Aí sobe um pouquinho de diesel para cá, sobe um pouquinho para lá, ele vai subindo. O pecado faz isso, ele mancha completamente algumas áreas da nossa vida, mas em outras áreas ele vai subindo e ele consegue contaminar. Ele vai subindo, ele vai contaminando, ele vai tocando, ele vai manchando. Esse é o efeito do pecado. Não tem nenhuma área da nossa vida que não está manchada, todas elas estão desequilibradas por conta do pecado. E o que o apóstolo Paulo fala aqui, em Romanos capítulo 9, é que não existe nenhuma pessoa, nenhuma sequer, que não seja pecadora. Mas pastor, então quer dizer que todos nós somos capazes de todo tipo de pecado? Sim, todos nós somos capazes de todo tipo de pecado. Não tem pecados que eu e você não possa cometer. Mas isso significa que todos nós vamos pecar na mesma área? Aí não. Vamos lá na Confissão de Fé Batista de 1689, aquela pretinha, página 42, capítulo 6, sobre a queda do homem, o pecado e o castigo desse. Vamos lá. Item 2, capítulo 2. Nossos primeiros pais, por este pecado, decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e nós juntamente com eles. E por isso a morte veio sobre todos. Todos nos tornamos mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. A nossa Confissão de Fé Batista de 1689, ela nos ensina que todas as áreas da nossa vida, todas as nossas faculdades, habilidades,
tanto da alma quanto do corpo, estão contaminadas. Olha o capítulo 4 agora. Desta corrupção original, a primeira, quando fala pecado original, por causa do primeiro pecado, pela qual ficamos totalmente indispostos, incapacitados e adversos a todo bem, inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Foi lá do pecado original, de Adão e Eva, lá está a semente, lá está o início de todos os pecados que nós cometemos. Abre lá em Tito capítulo 1, versículo 15, para você ver que é bíblico isso. Quer dizer então que nós estamos inclinados para todo mal e que não tem jeito de mudar isso? Vamos ver. Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, entretanto, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo para Tito, que era um pastor amigo dele, que estava pastoreando a igreja de Creta, lá perto da Grécia, ele escreve, ele diz assim: ei, tanto a nossa mente quanto a nossa consciência estão corrompidas. O pecado, ele teve esse poder de manchar a nossa consciência, manchou a nossa mente, nós perdemos aquela pureza original que nós tínhamos, e agora nós somos corrompidos originalmente. Abre em Mateus agora capítulo 15, versículo 18, vamos ver quais são esses tipos de pecado, vamos ver então quais são esses efeitos na prática, para que tipos de pecado nós podemos nos voltar mais, podemos ter mais tendência. Veja Mateus capítulo 15, o versículo 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração, da essência, do interior, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem. Isso aqui é uma palavra do Senhor Jesus. Gente, olha o tanto que Jesus é inteligente. Qual que era o contexto dessa passagem aqui? Os fariseus estavam acusando os discípulos, Pedro, João, Tiago, Natanael, estavam acusando os discípulos deles estarem pecando porque eles não lavaram a mão para comer. E religioso é terrível, né? Sempre desse jeito, não lavou a mão, não sentou em tal lugar, não pôs tal coisa. Não é isso que contamina. Aí Jesus vai explicar de onde que vem o pecado. Ele vai explicar onde que o pecado bagunçou e aonde que estão os efeitos do pecado. Os efeitos do pecado, eles não começam nas ações externas, nas ações visíveis. Eles começam lá dentro, lá nas nossas cogitações. Tanto que Jesus, ele disse, mas o que sai da boca vem do coração. Gente, isso aqui é uma definição importantíssima. Jesus está dizendo o seguinte: não é uma família ruim que contamina um filho. Não é porque a criança cresceu na favela que ela vai ser bandido. Não é porque cresceu no meio de bandido que necessariamente ela tem que ser bandido. E nós temos exemplos bíblicos disso. Quantos reis em Israel foram filhos de homens bons, de mulheres boas, e eles foram péssimos reis. E você pega lá Manassés, ele foi filho de um bom rei, ele foi filho de alguém que criou ele bem, e ele foi um rei terrível, ele foi um rei mau, ele foi um rei perverso. E você pega às vezes outros reis, que tinham sido filhos de reis que eram maus, eles eram maus mesmo, e os filhos eram bons, os filhos eram corretos, andavam com Deus, temiam o Senhor. Um grande exemplo disso é o rei Josias,
O pai dele foi um crápula de rei, foi um mau rei. Só que o rei Josias buscou a lei do Senhor, conheceu a palavra de Deus, reformou a adoração em Israel. Ele foi um rei extraordinário, ele trouxe avivamento para Israel. Por quê? Porque não é o meio que corrompe o homem. E o Senhor Jesus está dizendo em Mateus capítulo 15, 18, o que sai da boca vem do coração. E às vezes as pessoas têm muito costume de falar assim, ai, eu não vi, eu já falei, mas assim, não dá bola porque eu falo, não, porque as coisas que eu falo, não são as coisas que eu penso no coração. Jesus está falando mentirosa, Jesus está falando mentiroso, vem do coração sim, porque se nós falamos, é aquilo que está passando no nosso coração sim. Ele disse, as coisas que nós falamos, o que sai da nossa boca, é porque antes foi ruminado no coração. Ah, eu falei aquilo ali porque eu estava num momento de nervoso, eu estava bravo. Não foi o nervoso que te levou a falar aquilo, foi o seu coração mau, que só pensa naquilo, que vive de acordo com aquilo, que fez aquilo lá sair para fora. Gente, vamos lá, você pega uma garrafinha de Coca-Cola, você destrava a tampinha dela, soltou, beleza, aí você começa a tirar a Coca-Cola lá de dentro, aí quando você toma, você, é Sprite, é claro que não, é Coca-Cola que está saindo lá de dentro. O que sai de dentro da garrafinha de Coca-Cola é a Coca-Cola, ela não vira Sprite só porque você pôs no copo. O que sai da nossa boca não ficou mal só porque a gente falou, já estava mal lá dentro, já estava mal lá no coração. Só que a gente não quer reconhecer isso, sabe por quê? Alguém tem que ter a culpa, Cleusa, e a gente não quer que a culpa seja nossa. Ai, não, isso aí eu acabei falando, eu falei sem pensar, falou sem pensar, pode até ter sido algo falado no impulso, mas o impulso só está mostrando o que estava dentro da garrafinha, era Coca-Cola. O impulso só colocou para fora amargura, reclamação, descontentamento. Está lá, gente. E é o que Jesus está ensinando. Vocês estão vendo o tanto que o pecado corrompeu a gente, o efeito dele é danoso. Aí ele vai e ele continua. Olha, são essas coisas que vêm de dentro do coração do homem, que contaminam, que sujam o homem. Aí ele vai falar. Porque do coração, é daqui de dentro, gente. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está falando só do órgão cardíaco aqui que fica batendo. Não é isso. Coração, para o judeu, ele não pensava com a cabeça. Para ele pensava com o coração. O judeu, ele tinha noção que as coisas passavam pelo coração. Por quê? Porque quando ele estava alegre, o coração dele disparava. Quando ele estava triste, o coração dele apertava. Então, tudo que ele pensava, sentia, cogitava, passava pelo coração. E esse conceito é um conceito muito importante para a gente, porque a gente às vezes acaba se tornando frio e achando que tudo é cálculo matemático. Não, tem emoção também. E por isso que Jesus ele fala, olha, do coração, daquilo que a gente pensa, que a gente imagina, da nossa vontade é que procede. Aí ele vai dar uma lista de pecados aqui: maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, mentira, né? Blasfêmias, falar mal de Deus, blasfemar das coisas santas. Todo mundo peca todos esses pecados? Às vezes sim. Todo mundo peca todos esses pecados com a mesma intensidade? Às vezes não. Às vezes não. Talvez tem pessoas aqui no nosso meio que nunca vão adulterar. Talvez vão ter pessoas aqui que nunca vão se prostituir. Mas talvez tem pessoas aqui que a mão é leve. Não é uma mão leve, rapaz. Passa os 6 dedos, onde vai? Vai só passando, vai só guardando, vai só embolsando. Mão leve. Tem problema com o furto. Mas não é um furto assim só de, não, roubei um carro, roubei um banco. Não, é levar uma vantagezinha. É furtar. Você sabia que sonegar imposto é furto? É furto, você está roubando o governo. Paulo falou, a quem tributo, vocês devem pagar tributo. E ele falou isso numa época que era bem pior do que a nossa época agora. Era Nero que estava no poder e o imposto era de 50% de tudo que você ganhava. Está bem pior. Aqui no Brasil ainda não está nisso não, está nos 30 e tantos por cento, mas não chegou nos 50 ainda não. E ele mandou pagar. E é furto. Olha só, será que todo mundo aqui vai cometer homicídio? Matar alguém? Será que todo mundo aqui vai matar alguém?
Talvez não. Mas aqui Jesus está dizendo que é do coração que sai isso. É da nossa cogitação, é do nosso interior que sai esse tipo de pecado. É do nosso coração que sai falso testemunho, mentira. É do nosso coração que saem blasfêmias, coisas odiosas contra Deus. Mas nem todo mundo vai pecar esses pecados com a mesma intensidade. E é isso que é importante entender na doutrina da depravação total, da depravação radical. Não significa que todo mundo vai ser um Hitler, que todo mundo vai ser um Stalin, que todo mundo vai ser o bandido da luz vermelha, que todo mundo vai ser o Jack Estripador, porque as pessoas entendem errado essa doutrina. Essa doutrina não está dizendo que todos nós vamos fazer a maldade no nível máximo que a gente consegue fazer de maldade. Mas essa doutrina está dizendo que todas as áreas da nossa vida estão contaminadas pelo pecado. E Jesus está ensinando aqui que é do coração que sai esse pecado. Agora nós vamos avançar para a última parte da aula. Pastor, por quê? Por que isso acontece? Porque quem pecou foi Adão, quem pecou foi Eva. Por que Deus não cobrou só deles? Por que só eles que não foram prejudicados pelo pecado deles? Por que disso? Essa é a doutrina da transmissão do pecado. Por que o pecado se transmitiu para todos os seres humanos? Por que isso aconteceu? Será que a gente tem resposta bíblica para nos ensinar sobre essas coisas? Nós vimos que na nossa confissão de fé de New Hampshire, diz lá que em consequência do pecado de Adão e Eva, todos os homens são agora pecadores. Mas pastor, isso não é injusto? Foi Adão que comeu a fruta, foi Eva que comeu a fruta, não tem nada a ver, ué. Foram eles que erraram, por que eu tenho que ser cobrado? É a mesma coisa assim, não, foi meu pai que pecou, foi meu pai que falhou, por que eu tenho que sofrer a consequência do pecado dele? Essa é uma doutrina difícil, é uma doutrina difícil de se explicar, difícil de entender perfeitamente, mas ela é bíblica. Ela é uma doutrina que biblicamente a gente consegue prová-la muito bem. Vai lá em Romanos capítulo 5, no versículo 12. Romanos 5, 12. A transmissão do pecado. Olha só, Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vamos entender esse texto. O apóstolo Paulo está ensinando sobre a transmissão do pecado aqui. Como é que o pecado passou de Adão, Eva, para os seus descendentes, e foi chegar no ano de 2019, na gente. Como é que o pecado nos alcançou? Ele ensina que foi através do erro, através da transgressão de um só homem. Não existia pecado no mundo quando Adão e Eva foram criados. A desobediência voluntária deles trouxe o pecado. Agora, o que aconteceu com esse pecado? Depois que eles pecaram, e depois que houve a consequência do pecado, a morte, assim também a morte, a consequência do pecado, passou para todos os homens, porque todos pecaram. Biblicamente, isso aqui é uma doutrina que chama federalismo. Adão, ele era o nosso representante pactual. A palavra fedos no latim significa pacto, significa aliança, e por isso federativo. É um pecado de aliança. Adão, ele tinha uma aliança com Deus, de que se ele procedesse bem, ele seria mantido na vida. Porém, se ele procedesse mal, ele seria condenado. E essa aliança dele, de alguma maneira, Deus quis estender essa aliança para todos os descendentes dele. E todos aqueles que descendessem de Adão, eles estariam vinculados lá naquela primeira aliança. Isso é o pacto de Deus. Isso é a aliança de Deus. E isso aqui, apesar de ser uma coisa difícil às vezes de compreender, é o que a Bíblia ensina. Porque Deus considerou todas as pessoas que vieram de Adão e Eva como cúmplices do pecado, como copecadoras,
coparticipantes do pecado de Adão e Eva. Então isso significa que lá em Adão e Eva, eu também pequei, você também pecou. Nós estávamos lá representados em Adão e em Eva. Através deles, nós estávamos representados e pecamos através disso. É a doutrina dessa representação. Agora olha o versículo 19 aí em Romanos 5. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Isso aqui tira toda a injustiça de Deus da doutrina da transmissão do pecado. Porque do mesmo jeito que Adão era o representante de todos os seres humanos, e por causa do pecado dele, da desobediência dele, todos nós nos tornamos pecadores, através da obediência de Cristo, todos os que crerem podem se tornar salvos, podem se tornar justos. Então, por um homem o pecado entrou no mundo, e por outro homem, Jesus, o pecado pode sair do mundo também, e sair do coração do homem. Então é importantíssimo a gente entender que nós não somos pecadores porque a gente peca, e aqui tem uma diferença muito grande. Nós somos pecadores porque a nossa natureza é má, porque a nossa natureza é ruim. A gente não é pecador porque comete o ato do pecado, eu pequei, por isso que eu sou pecador. Não, é porque nós nascemos em pecado. Martinho Lutero, ele tinha uma frase muito interessante com relação a isso, o reformador Martinho Lutero, ele disse: pecador eu sou, pecador é o meu nome. Ele entendeu que a essência dele era ser pecador. Ele era pecador porque ele tinha nascido de Adão e Eva. Veja só, isso está explicado também em outras partes da Bíblia. Salmo 51, versículo 5. Olha o Salmo 51, 5, escuta só. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi está dizendo o seguinte: desde o meu nascimento, eu já nasci com a transmissão do pecado. Eu já nasci com o pecado correndo nas veias do meu corpo. Eu já nasci como pecador. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. E esse versículo aqui, ele foi muito mal interpretado pela Igreja Católica durante muitos anos. Por isso que eles consideravam que o sexo era um pecado. Davi está falando que ele nasceu em pecado porque o sexo é um pecado. Não, querido, foi Deus que ordenou o sexo. E Deus nunca ordenou algo que fosse pecado. O sexo é bom, ele é puro, ele é santo, dentro das balizas do matrimônio. O sexo não é mau. Agora, quando Davi fala que ele nasceu na iniquidade, a iniquidade não foi o pai e a mãe dele tendo um relacionamento sexual e nascendo ele. A iniquidade foi que ele já recebeu a transmissão do pecado através do pai e da mãe dele. É isso que ele está explicando aqui. Vamos avançar um pouquinho mais. Vamos lá na Confissão de Fé de 1689 e vamos ler o capítulo 3, lá na página 42 do capítulo 3. Diz assim: sendo Adão e Eva os nossos ancestrais, e pelo desígnio de Deus, os representantes de toda a humanidade, está vendo? A doutrina aqui falando que eles são os representantes da humanidade. A culpa do pecado foi imputada, foi contada de toda a sua posteridade, da sua descendência. E a corrupção natural passou a todos os seus descendentes, que deles procedem por geração ordinária, que nasceram do ato conjugal de um homem e de uma mulher. Sendo estes, quem? Nós agora, concebidos em pecado, e por natureza, filhos da ira, escravos do pecado, sujeitos à morte e a todas as outras misérias espirituais, temporais e eternas, a menos que o Senhor Jesus os liberte. A nossa confissão de fé está nos ensinando essa doutrina importantíssima, que a corrupção natural passou para todos os homens. Pastor, mas só tem esses dois textos, Romanos e Salmo, que fala isso? Não, abre lá em 1 Coríntios 15, versículo 21, diz assim, 1 Coríntios 15, 21, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem,
assim todos também serão vivificados em Cristo. De novo, uma outra carta do apóstolo Paulo em Coríntios, dizendo que em Adão todos morrem. Gente, isso aqui é uma doutrina mais do que provada na Bíblia. Deus, ele considerou Adão e Eva nossos representantes. E quando eles pecaram, o pecado deles foi transmitido para nós. Por isso que não é, depois que eu faço 13 anos que eu passei a pecar. Depois que eu fiz 15 anos é que eu passei a pecar. Não, talvez com 12 anos, com 15 anos, você passou a ter uma convicção mais acertada do pecado. Mas nós já somos pecadores desde criança. Nós já somos pecadores desde os primeiros dias da nossa vida. Desde lá, nós já somos pecadores. E é isso que a Bíblia está nos ensinando. Escuta esse versículo aqui, ó. Jó, capítulo 14, versículo 4. Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. Essa aqui é a nossa condição. A nossa condição é uma condição de imundícia. É uma condição suja, totalmente contaminada. E como é que a gente pode tirar alguma coisa pura de algo que é imundo? Não podemos. Não tem jeito. Não tem como. É impossível. Da imundícia não sai nada puro. Essa corrupção que nós temos, o pecado, não é só uma fraqueza, mas é uma inimizade contra Deus. Todos os homens são, pela transmissão do pecado, inimigos de Deus. Isso aqui é a outra parte que precisa ficar muito clara para nós. Não é só um erro, não é só, falei, aconteceu. Não, por causa de nós termos recebido a natureza pecaminosa, todos nós somos considerados como inimigos de Deus. O pecado não é só um erro, uma falha, um desvio do caminho. O pecado nos constitui em pessoas que são opositoras contra Deus, rebeldes contra Deus, inimigas de Deus. Nós estamos em franca oposição à vontade de Deus. Versículos que mostram isso. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Olha que texto importantíssimo. E a vós outros também, que outrora, antigamente, éreis estranhos e inimigos de Deus, no entendimento, pelas vossas obras malignas. Aqui não está falando que o homem é bom. Aqui não está falando que o homem só precisa dar uma melhoradinha e ele vai se descobrir que ele é a melhor pessoa. Aqui está dizendo que nós éramos estranhos e inimigos de Deus. Estranhos. Estranhos é o seguinte, não é da mesma natureza. Nós não temos a mesma natureza pura de Deus. Nós somos inimigos de Deus. Nós estamos contra Deus. Escuta só Romanos capítulo 8, versículo 7. Por isso, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Então, a nossa inclinação da carne, o que significa isso? A inclinação do nosso pecado, a inclinação da nossa vontade má, é uma inimizade contra Deus. E isso aqui é importante ficar claro para nós, nessa aula sobre a depravação total. Que nós não somos, erramos um pouquinho, falhamos um pouquinho. Não, a Bíblia nos enxerga como inimigos de Deus. A Bíblia enxerga, talvez, a sua avó, de 83 anos de idade, aquela senhorinha boazinha, gente boa, ela faz uns biscoitinhos de polvilho gostoso, chama todo mundo de fi, passa a mão na cabeça, apazigua tudo. Aquela senhorinha é pecadora. Aquela senhorinha, talvez se você tivesse conhecido ela com 17 anos, com 25 anos, você ia ver que não tinha tanta doçura lá não, você ia ver que não tinha tanta bondade lá não. Aquele senhorzinho velhinho que está lá no asilo, tadinho, deitado e não consegue nem mexer direitinho, eu estou aqui, está tudo tão doendo. Talvez quando ele tinha 45 anos, ele batia na esposa e nos filhos, dia sim, dia não. Era um bêbado, era um alcoólatra. Sabe por que eu estou dando esses exemplos? Porque tem gente que acha que idade santifica os outros.
Tem gente que acha que basta ficar velho e ter cabelo branco. Nossa, ficou todo mundo bonzinho, né? Tadinho. Nossa, é tão bonzinho. Não, não é não. É porque ele não tem mais força para pecar. É porque ele não tem mais força para fazer a vontade má dele. É igual você vai e olha uma criancinha. Nossa, que anjinho. Dá força para aquela criança para ver se ela não te esgana, se você deixar ela ser uma mamadeira de leite. Dá força para ver se ela não te pega. É porque ela só não tem força. Ela só não tem condição de te pegar. Mas se ela pudesse, ela machucava o irmãozinho. Se ela pudesse, ela judiava do irmãozinho. Eu conheço uma criança que ela tinha um irmão, e ela chegou lá no berço que o irmão estava, e estava puxando a unha do irmãozinho. Puxando a unha. Aí a mãe dela chegou e perguntou: filha, o que você está fazendo? Eu vou arrancar a unha do meu irmãozinho. A criancinha. Tão singela, tão bonitinha, a Soraya, tão bonita, querendo arrancar a unha do irmãozinho dela. Você acha que as criancinhas são boas? Você acha que elas estão bem? Querido do céu, é uma falsa concepção de quem é o homem, é uma falsa concepção da nossa humanidade. A Bíblia está falando que a gente é inimigo, gente. A Bíblia está falando que nós somos contra Deus. Abre lá, todo mundo, em Tiago capítulo 4. Versículo, vamos no 3 primeiro. Tiago, lá no final da Bíblia, depois de Hebreus. Tiago capítulo 4. Essas aulas aqui é para mostrar que a gente não é bom. Aí depois eu vou mostrar aulas para mostrar que Deus é bom e que Ele cura pessoas más como nós. Mas essa aula a gente tem que sair daqui entendendo que nós somos maus. Tiago capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1, porque isso aqui mostra os efeitos do pecado. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Olha aqui, Tiago vai ensinar para a gente de onde que vem a Primeira Guerra Mundial, de onde que vem a Segunda Guerra Mundial, de onde que vem os conflitos lá na Caxemira, de onde que vem aquele punhado de refugiados da Síria, de onde que vem as guerras, de onde que vem as contendas, aquelas brigas, que coloca marido contra mulher, pai contra filho, de onde que elas vêm? De onde? Senão dos prazeres que combatem na vossa carne, que militam na vossa carne. O quê? O que Tiago está ensinando aqui? Que a guerra vem da vaidade, que a guerra vem porque um país quer ganhar mais ouro do que o outro, que a guerra vem porque um quer ter a vontade mais satisfeita do que o outro. Peraí. A Primeira Guerra Mundial surgiu por causa disso. Surgiu a morte lá do Francisco Ferdinando, príncipe lá em Sarajevo. Foi dele, o arquiduque. Mataram ele e dali explodiu a guerra. Não, mas mataram o arquiduque, dali saiu a guerra, a Primeira Guerra Mundial. Não, a Alemanha já estava doidinha para entrar em guerra e para aumentar os territórios dela. Já estava louquinha a França para expandir a sua força e não deixar a Alemanha seguir o caminho que ela queria seguir. Aí a morte do homem ali foi meramente um estopim, foi meramente uma desculpa. Aqui, o apóstolo Tiago está ensinando para a gente que todas as guerras, todos os pecados vêm da nossa carne, da nossa maldade. Versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Ele está dizendo assim que a vida do homem é lutar para alcançar o que a vontade da carne dele quer, e ele se esforça, e ele tenta, ele continua infeliz, continua frustrado, continua decepcionado. Veja só, versículo 3, pedis, aí quando a gente pede, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Aí quando a gente resolve pedir, quando a gente resolve reconhecer que não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é o nosso poder financeiro que conquista as coisas, a gente resolve, eu vou confiar, eu vou pedir. Mas vai pedir para quê? Para gastar nos deleites, para gastar nos prazeres, por isso que não recebe. Isso aqui, gente, esse texto de Tiago está mostrando que o nosso coração, a nossa intenção é totalmente má. Aí olha o versículo 4, infiéis
Em outra tradução, isso aqui diz: adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Não está tudo bem conosco e com Deus. Não está tudo certo conosco e com Deus. Nós somos inimigos de Deus. Cada pessoa que não se arrependeu do seu pecado, que não recebeu uma nova vida do Senhor Jesus Cristo, é um maldito rebelde, que um dia vai receber a justa ira de Deus, por causa dos seus pecados. Não vamos nos enganar não, gente. É assim que a Bíblia fala que nós somos. Deus olha para nós, no nosso estado não regenerado, antes de nós nos convertermos, de sermos novas pessoas, nós estamos roubando o ar de Deus, estamos comendo a comida do mundo de Deus, estamos vivendo nesse mundo aqui, como grandes rebeldes, maus. Isso aqui é a figura bíblica do ser humano sem Deus. Nós não somos bonzinhos e está dando tudo certo para a gente não. A Bíblia está ensinando aqui que nós somos infiéis, que nós somos amigos dos prazeres e do mundo, e que todo mundo que é amigo do mundo é um inimigo de Deus. É um inimigo de Deus. Ele está contra Deus, ele está afastado de Deus. Agora dá para entender por que aquele pastor puritano falou que o pecado é a praga das pragas? Por que a pior desgraça que aconteceu nesse mundo foi o pecado? Gente, foi a pior coisa. Os passarinhos, eles cantavam alegres aqui na criação. As cachoeiras faziam seus sons. Os animais corriam pelo bosque. Os peixes nadavam nas águas. As flores exalavam perfumes. Quando Adão e Eva pecaram, entrou uma mancha negra no mundo. Tudo isso caiu em desequilíbrio, em destruição. É por isso que nós estamos no estado que nós estamos hoje. A culpa não é das Nações Unidas, a culpa não é de um, de outro, a culpa é do pecado do coração humano. E a única cura para esse pecado é o Senhor Jesus. A única cura para esse pecado é arrependimento e fé no Senhor Jesus. Nós estamos descendo, nós estamos agora estudando os meandros, a parte interior do coração dos homens. Essa doutrina da depravação total, ela é importantíssima para a gente poder compreender a salvação. Por isso que nós estamos gastando tempo, estamos vendo textos por textos, e na aula que vem, a nossa próxima aula vai ser uma aula importantíssima, e é muito necessário que você venha. Nós vamos estudar sobre o livre-arbítrio. O que aconteceu com ele? Nós podíamos escolher. Quando nós fomos criados por Deus, podíamos escolher entre o bem e o mal. E a doutrina da depravação total, da depravação radical, ela ensina o que aconteceu com o nosso livre-arbítrio, nosso direito de escolha, que a gente adora falar, eu tenho o direito de escolher. Vamos ver o que aconteceu com esse livre-arbítrio. Vamos ver o que aconteceu com a nossa capacidade de escolher. Semana que vem a gente vai estudar a doutrina do livre-arbítrio dentro da depravação total. E depois, a nossa última aula, nós vamos estudar sobre a escravidão da vontade. O tanto que a nossa vontade, ela é escrava. Aí nós vamos ver isso e encerramos a depravação total e entramos na próxima doutrina, que é a doutrina da eleição, da predestinação. Tá bom, queridos? Então agora nós estamos encerrados.